Oi, meu povo, como vocês estão? Hoje é dia 3 de setembro, agora já são 7h10 da manhã. Eu tenho bastante coisa pra fazer, então hoje tem que ser um dia muito produtivo, tem que render bastante. Eu tenho redação, correção de simulado, então são coisas que levam bastante tempo. Ontem eu só fiz o simulado e hoje eu vou corrigir ele. Não tem muita coisa pra corrigir, porque ele é um simulado meio que regional, então caiu muita coisa regional. Então, essas coisas eu nem vou aprofundar tanto, só saber meio que o básico, porque que nem, vamos supor, se eu errei, eu não vou ficar, ai, nossa, eu errei essa questão. Que nem tinha 7 questões só de livros específicos, obras literárias que eles pedem, então não tinha muito porquê eu me culpar tanto por conta desses livros, porque querendo ou não, né? Meio que foi um erro que você tinha que ter lido, basicamente é isso. E eu não li, né? Se eu não me engano, dessa prova são 7 livros, então são muitos livros. Não tem como eu ler todos esses livros. Então eu também não me culpo por ter errado com alguma questão. Eu acertei algumas, sim, no chute, mas eu falei, não vou me culpar pelos erros que eu tive de regional, que nem caía geografia regional, caía história regional, que aconteceu, que é um simulado que cai bastante sobre história do Paraná, e muita coisa eu não sabia. Então, eu vou dar até uma lida ali, vai que, né, algum lugar, outro lugar cai, eu tenho uma noção, mas não vou me aprofundar tanto nesses assuntos, porque, né, é regional. Mas, voltando, eu tenho correção de simulado e redação para fazer. Eu acho que eu vou começar pela redação, porque é uma coisa que demanda mais tempo, e a correção de simulado também demanda mais tempo, mas tá mais simples do que a redação em si. Então, simbora lá acompanhar mais um dia de estudos comigo. Olá, olá, meu povo! Agora já são 2h37 da tarde. Eu já fiz bastante coisa, até rendeu bastante a minha manhã. Eu consegui fazer a redação e fiz 25 questões, 20 de biologia e 5 de inglês. Eu tô fazendo uma mega, tipo, eu tô caçando as lacunas que eu tenho, principalmente no estudo de biologia, porque eu tô vendo algumas questões de alguns vestibulares tradicionais e eu tô ficando meio perdida, sabe? Umas questões muito específicas, então eu falei, vou caçar essas lacunas, porque eu acho que não é só aqui que tem. Então já tô à procura, né, das minhas lacunas, então por isso que eu tô fazendo bastante questão de biologia. Agora eu tenho que fazer mais questões do hospital e fazer a minha correção também de, de simulado. Mas a correção de simulado, que nem eu disse pra vocês, não é tão pesada, porque eu tenho um simulado um pouco mais simples. Eu sempre, né, como todos os estagiários que aparecem aqui, eu sempre gosto e falo que eu gosto muito de revezar entre faço, vamos supor, correção de simulado e faço um pouco de questões, porque aí não fica nem os dois pesados, sabe? Fica mais tranquilo e mais fácil de lidar. Porque querendo ou não, a gente acaba fazendo correção de simulado, se a gente fizer a correção corrida, a gente acaba ficando desgastado, né? Tipo, não rende, a gente acaba ficando nas últimas questões de, ai, tá, vai, vamos assim, você aceita e vai para até o final. Então, eu não quero fazer isso, porque eu quero buscar sempre dar atenção necessária para cada questão. Então, por isso que eu vou me dedicar muito mais a ficar fazendo esses intervalos entre 5. Eu vou fazer acho que 10 questões do hospital, eu corrijo 15, eu vou fazendo acho que assim. Porque até que eu não ligo se eu ficar amanhã ainda a questão para corrigir, por conta que eu disse, não é tão pesado como fazer questões, né? Eu vou priorizar fazer essas questões que eu marquei para mim fazer, que são de física e história que eu tô precisando, que eu já identifiquei esses erros, então eu vou dar aquela revisada. Então, simbora estudar mais à tarde aí comigo.
E aí, galera, agora já são 5h11 da tarde. Para vocês viram aí, né? Eu participei da monitoria com a Sara com a Nath Deram, que era mais para quem tava introduzindo, mas elas deram várias dicas, várias coisas de mentalidade, então foi super bom. E aproveitei também, já tomei meu café da tarde, que foi uma pipoquinha. Eu amo comer pipoca. E agora eu vou voltar a fazer questões. Eu tô bem animada para fazer questões hoje, então eu vou aproveitar essa animação, né, para fazer e corrigir. Eu tô tentando buscar todas as minhas lacunas hoje, principalmente em biologia. Já tem algumas questões aqui para mim fazer, algumas matérias, né, tipo grandes, vamos supor, aqui eu tenho que fazer os filos dos moluscos, poríferos e o reino fungi, eu tenho que revisar, tipo assim, dar aquela repassada nas questões e ver o que tá faltando, qual a lacuna nesses assuntos. Então, me confunde muito, muito, muito essas partes de filo, reino. Eu sempre fico muito confusa, então eu tô aproveitando para dar aquela revisada, sabe, para nunca mais esquecer. Então, eu tô buscando fazer isso. Com todos os assuntos que eu tenho dificuldade hoje, eu tô fazendo isso. Eu já fazia isso, só que agora eu tô intensificando a quantidade de coisas. Como eu já tenho uma base, né? Já criei a base, então eu tô intensificando, pegando cada vez mais matérias. Então, a ideia é fazer isso agora. No fim, eu nem comecei a corrigir o simulado. Eu acho que eu consigo corrigir metade dele hoje. São 80 questões, então 40 questões eu consigo corrigir hoje. Então, eu vou continuar fazendo essas questões, pois tem algumas questões aqui que estão para vencer, tipo assim, os meus pacientes vão morrer, então eu preciso fazer. Mas eu quero muito fazer essas de filo amanhã, por conta de daí ter uma dificuldade do dia. Eu tenho também 12 questões discursivas para fazer amanhã, então também não posso deixar muita coisa para fazer amanhã. Mas, por enquanto, é isso. Então, vamos acompanhar aí mais um pouquinho de estudo comigo. Eu pretendo ir hoje até quando eu render, porque como amanhã eu não tenho nenhum simulado ou redação, então não tem tanto porque eu dormi cedo. Quero dizer, tipo assim, eu posso ficar até umas 7, 8 horas, porque eu normalmente paro umas 6 e já é 5 e pouco. Então, hoje eu acho que eu vou até umas 7, 8 horas. Então, simbora aí comigo acompanhar mais uma tarde aí de estudos, que está rendendo e sendo produtiva. Olá, meu povo! Agora já são 7 horas, vou fazer uma pausinha para comer alguma coisa. Rendeu bastante, eu tô bem feliz, assim, com as questões que eu fiz. Eram questões um pouquinho mais difíceis, então demandou mais tempo. Mas hoje foi um dia que eu consegui produzir muito. Eu fiz 103 questões e foram 103 questões, assim, com níveis um pouquinho elevado, questões que eu realmente tenho dificuldade, então busquei cada detalhe. Desculpa, aliás, se vocês ouvirem algumas coisas no fundo, são minha família, que eles estão aqui já. Eu acabei não corrigindo o simulado, mas eu vou corrigir amanhã. Como eu tenho essa folga de 2 dias para correção, eu vou acabar corrigindo amanhã o simulado daí e fazendo as questões discursivas. Mas semana que vem eu tô pensando em implantar 3 simulados na semana, por conta de agora eu subir de nível, então daí, né, que requer 3 simulados na semana. Mas eu vou tentar ir com calma, não vou me forçar a ter 3 simulados, porque daí eu percebo que eu não faço uma correção tão sucinta, eu acho que com 3 simulados. Então eu vou, né, ir com calma. 3 simulados eu acho bastante coisa pra ficar corrigindo. Mas é isso que eu vim falar pra vocês até agora. Foi isso, eu vou agora comer alguma coisa e depois eu volto a estudar mais um pouquinho. Voltei já, agora já são 7h30. Já fiz meu chazinho pra me preparar. Eu indico muito pra vocês, principalmente nessa reta final, pra, sabe, dar aquela acalmada aqui nos nervos. Principalmente a gente dorme tão bem. Nossa, depois que eu comecei a acrescentar o chá na minha rotina,
As minhas noites são surreais, sabe? São aquelas noites que você deita e capota, literalmente. Nossa, eu indico muito, 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 muito. É uma coisa que você se acostuma, tem muita gente que não gosta, mas é uma coisa que você vai se acostumando com o tempo e você começa a ver, tipo, o quão bom, sabe? O quanto ele ajuda. Então você começa a gostar, basicamente. Eu tomo ele por conta da cólica, que me ajuda também, e por conta de sono. Ele me ajuda a ter uma noite de sono muito, muito melhor. Então, principalmente agora, eu sempre quando bate assim as minhas ansiedades, começo a ficar nervosa, eu sempre tomo chá antes de dormir. Mas na reta final eu sempre priorizo tomar pelo menos umas 3 vezes na semana pra mim ter umas noites bem melhores. Assim, eu não tenho muita dificuldade de dormir, mas, né, tem noites assim que a gente demora mais e me ajuda bastante. Então, eu super indico pra vocês, quando vocês se sentirem nervosos, ansiosos, a tomarem chá. Vou tomar banho pra, né, me preparar pra dormir, porque hoje o dia foi bem produtivo. Olá, pessoal. Agora já são 9h05 da noite. Eu já tô bem cansada, já tá dando dor de cabeça. Então, vou parar. Eu já parei já tem um tempinho, na verdade, mas eu tava mandando agora mensagem pro suporte, né, que eu falei pra vocês. Então, aí eu tava fazendo isso agora. Mas eu vou fazer isso na minha cama, então eu vou me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse study vlog. Eu espero que você tenha ficado até o final aqui e que você tenha aprendido ou sentido uma motivação de estudar. Um grande beijo e até a próxima.